Olá, tudo bem? Acabei de chegar aqui da rua, né? Tava resolvendo questões burocráticas a respeito da vida que todo cidadão brasileiro precisa. E de lá eu estava pensando sobre algumas coisas em relação à construção da linguagem enquanto uma ferramenta, né, do desenvolvimento humano. Ah, porque várias vezes, né, eu penso que com você também pode ter acontecido a mesma coisa. Passamos por situações que não sabemos bem dizer o que a que ela, descrevê-la, falar sobre ela, dizer o que aconteceu e como nós nos sentimos diante de tal situação. E diante disso, né, eu comecei a desenvolver um estudo que buscava a linguagem como uma forma não simplesmente de adquirir cultura e ter palavras rebuscadas, mas sim como um processo de libertação da alma, né? A linguagem como libertação da alma. Eu cheguei a pensar, a estruturar uma ideia sobre isso, um processo de desenvolvimento pessoal a partir dessa ideia. E eu imagino que para você também já deve ter acometido de algo assim. Pense bem, quantas vezes nós já passamos por situações em que estávamos numa situação solene ou numa situação de maior formalidade e nos faltavam palavras para dizer ou descrever, né, algo sobre a pessoa que estava sendo homenageada em algum lugar, até sei lá, num velório, né? Lembrei agora do velório do amigo de Bentinho, né? Qual é o nome dele mesmo? Poxa, eu não me lembro agora. Mas Escobar, no velório do Escobar, que ele estava lá do Machado de Assis, né? E ele escreve, né, um discurso para homenagear, né, o seu amigo, enfim. E muitas vezes a gente gostaria de ter as palavras certas para trazer sobre isso, né, sobre qualquer situação, seja para confortar alguém que esteja numa situação de desamparo, né, seja por algum parente que faleceu ou porque teve alguma dificuldade, né? Ou muitas vezes a gente tem dificuldade de falar mesmo sobre a nossa própria situação, né? Descrever a nossa o próprio buraco em que nos encontramos, né? E tá tudo bem em relação à questão de estar numa situação ruim, né? Acho que muitas vezes eu pego muito pelo aspecto da dificuldade da coisa, mas sempre trabalhando um processo que a gente pode chamar de alquímico, ou um processo de depuração, né? Onde é a própria natureza da dialética, né? Ou seja, você desenvolve através de uma constatação concreta e por ser concreta, factual, ela é irrefutável, ela é um fato, a constatação, a gente não tira um juízo de valor disso, mas a partir disso você desenvolve uma visão de mundo sobre isso. E muitas vezes a gente se sente aprisionado nesse lugar, né? Eu falo muito por uma experiência minha, né? Quantas vezes eu me senti sozinho na minha juventude. Quantas vezes eu não me senti sem nenhum amigo, ainda que eu tivesse pessoas com que eu pudesse conversar, com que eu pudesse me abrir. Mas eu não sei se por uma questão de medo, né? Ou se por uma questão de não saber dizer o que passava comigo, mas eu sempre me senti muito sozinho. Levou um bom tempo para poder trabalhar isso. E você que está me assistindo agora aqui, se passa por isso, eu diria que existe uma forma da gente trabalhar essa visão ou essa condição e chegar até uma libertação dessa alma enquanto esse elemento dentro de nós que sente, que percebe, deixa eu ajeitar um pouco essa câmera, que percebe a nossa situação, que percebe o que se passa no nosso mundo interior, nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que nós pensamos sobre algo que nos aconteceu, porque muitas vezes o que nos ocorre é que
passamos pelas situações e por termos uma vida meio corrida, meio louca, a gente não reflete sobre elas, a gente não pensa sobre o peso que elas têm em nossa psique e muitas vezes a gente não atua de forma concreta aí. Eu costumo dar o conselho de fazer um diário, né? E eu vou falar um pouco sobre esse conselho hoje, né? Como você pode trabalhar um pouco mais. Então, assim, olhando da sua situação concreta atual, né? Como você se encontra? Como você está hoje? E eu poderia pensar por uma série de pontos de vista, mas eu nunca consigo detalhar ou delinear bem cada parte ou dividir a minha vida em vários setores, né? Sei lá, setor dos relacionamentos, setor do trabalho, né? Setor financeiro e assim vai, né? Eu costumo sempre buscar integrar todas as coisas num único escopo e fazer com que todas as ações que eu tenha, todos os trabalhos, os estudos se integrem dentro de uma única linha mestra de vida. E por isso eu falo aqui toda vez, não tenha hobbies, né? Porque justamente a ideia de ter um hobby é a ideia de um isolamento da sua consciência em algo isolado, né? Como você faz uma viagem para Disney, né? E ali você esquece de todos os seus problemas e faz. O problema não é fazer isso, né? O problema é você estar sempre indo em busca disso toda vez que se tem um problema, né? Fazer se isolar e fugir das circunstâncias e não buscar resgatar as energias para poder atuar de forma clara, né, na sua situação. Então, olha ao seu redor, olha o seu estado atual e busque compreender como você se sente nesse processo. E isso não é simples, porque primeiro, muitas vezes a gente não tem uma consciência clara de como nós estamos nos sentindo. E eu tenho uma dica para trabalhar isso, né? Mas a outra coisa é que quando a gente começa a mexer nisso, é como se a gente abrisse uma barragem, né? Abrisse um vespeiro, e de lá começa a sair uma série de elementos. Desde os arrependimentos que a gente teve lá na infância, né? Daquela garotinha que a gente nunca falou que gostava dela, né? Ou um campeonato que queria participar, mas por alguma razão eu não fui, estava com medo. E todas essas coisas que muitas vezes parecem não pesar no dia a dia, quando a gente começa a fazer essa análise, elas vêm como monstros a barrar a nossa entrada, né, no nosso mundo interior. E daí vem até aquela analogia do labirinto do Minotauro, né? Então, o Teseu, que é o herói, ele vai entrar no labirinto munido do seu machado, né? E ao entrar no labirinto munido do seu machado para enfrentar o monstro, né, ele recebe também um novelo dourado para não se perder. Ou seja, para desenrolar isso, depois fazer o caminho de retorno, enrolando ele até aquela que é a imagem da sua alma, Ariadne. Então o Teseu vai lá, entrando no labirinto, e quando ele, né, o que pode impedir ele de entrar no labirinto? Essas vozes que vêm na sua cabeça que dizem, desista, ou não vale a pena, ou o Minotauro é muito poderoso para ser vencido. Existe um monstro lá, existe um monstro que é assustador, que é realmente violento e que é mortal. Mas
além disso, tem as nossas fantasias. E muitas vezes a gente perde mais pelas nossas fantasias. E quando a gente se depara com esse mundo interior, dessas sensações, desses sentimentos, a gente precisa ter muito traquejo para lidar com isso. Tanto para o caso da gente estar falando isso com alguém, né? Conversando sobre isso com alguém, justamente por causa dessa barragem que estoura e saem as coisas, né? Tanto para poder lidar com isso em nós mesmos. É questão de segundos para o nosso humor mudar e da gente começar a atribuir responsabilidade atual pelos nossos erros do passado. Sendo que no passado nós não tínhamos consciência de uma série de coisas e já se passou, não há como corrigir, não há como se redimir. A única redenção possível está no futuro, e o futuro ele é construído todo dia, ou seja, toda a redenção do passado está no presente. A partir do momento que você vai construindo isso nas suas ações diariamente. Quando a gente vai desenvolvendo essa visão, as coisas vão ficando um pouco mais leves. E a gente vai, então, trabalhando a coisa, né, de uma forma mais tranquila. Porque é necessário entender que nós temos o nosso tamanho. E esse tamanho, ele não é nem grande, nem pequeno, né, mas ele é o tamanho que a gente tem agora. E a única coisa que a gente pode fazer em relação a ele é aceitá-lo. E quando aceitá-lo, começar a trabalhar para mudar. Já fica uma coisa meio de psicologia, né? Psicologia junguiana e uma coisa meio alquímica, né? Mas Jung já se inspira na alquimia, nesses símbolos. E a alquimia ela trata justamente desse processo de aceitar as sombras como algo que estão inerentes em mim. Uma vez que eu aceito, eu posso purificá-las. E depois fazer um trabalho de união dos contrários. E aí, essas três fases se convertem, né, em um processo de nigredo, albedo e rubedo, né? Escuridão, brancura, albedo, né? Alvura, pureza, né? E luz, né? E finalmente o rubedo, que seria aquela ideia daquele néctar, ou do vinho, né, ou do próprio sangue, né, como essa seiva vital que traz a ideia de sabedoria, né, o rubi, todas essas coisas que estão associadas de alguma maneira à ideia da sabedoria. E por isso a pedra filosofal é vermelha, né, naqueles desenhos, né, japoneses. Mas vamos lá. Qual a dica que eu tinha mais cedo, né, que eu estava falando de como lidar com os sentimentos? É o seguinte: a gente não tem uma noção correta, uma medida correta daquilo que nós sentimos. E muitas vezes o que a gente pode fazer é observar nossos antepassados. Sim, nossos antecedentes, né? E à medida em que a gente vai agindo, atuando, a gente conforma um padrão de ação, né? E quando a gente vai futucar essas coisas espinhosas, né, internas, esse padrão vai mudando. E vai mudando de uma forma assim, ele vai se debatendo como um bicho que quer se soltar, né? Um peixe grande que se debate para retornar ao seu espaço confortável. E por isso, muitas vezes, quando a gente fala sobre alguns determinados assuntos muito delicados para algumas pessoas, às vezes a gente nem sabe de nada, simplesmente toca no assunto e a pessoa dá um rompante assim, um rompante de agressividade, e você já fica
ressabiado de continuar, porque na verdade é um ponto de fragilidade da pessoa. Ela age de forma agressiva porque não consegue lidar com aquele assunto, né? Mas bem, uma vez aceitado, né, a nossa realidade e, né, querendo trabalhar com ela, é muito importante observar os nossos frutos. Porque se o nosso estado emocional muda, os nossos frutos vão mudar. Então, às vezes eu faço algo com muita maestria, com muita perfeição, e de repente eu não estou bem, mas não percebi que eu não estou bem e começo a fazer um monte de besteira. E no momento em que essas besteiras vão se acumulando, a gente vai vendo que a nossa vida vai ficando uma bagunça completa. Isso é rápido. Em poucos dias a gente vê que o negócio não está indo bem. Então, muitas vezes a gente vai perceber o nosso estado pelas consequências das nossas ações. E é, para mim, o ponto em que as emoções se diferenciam em boas e más. Porque se eu estou tomado por uma emoção ruim, os frutos da minha ação serão muito pobres, muito fracos, até destrutivos mesmo. Isso vai desde compulsão alimentar até agressividade, até, sei lá, a pessoa que busca um conforto emocional com outras, né? Vão jogando aí as possibilidades. Até, enfim, pode pensar em qualquer coisa aí. E quando eu tenho uma boa emoção, eu consigo ter uma ação mais adequada, uma ação melhor. Qual é o nosso grande desafio? A construção, né, do caráter e da moralidade, consequentemente, da nossa identidade enquanto ser humano, ela é feita quando a gente consegue atuar bem estando mal. Porque a emoção não determina, ou não deveria determinar, a minha forma de agir. E se aqui eu falo muito do processo de educar a espontaneidade, como vai dizer Julia Marias, para poder ter uma qualidade de decisão melhor, é porque eu sei que é muito difícil e muito improvável que a gente consiga vencer as questões emocionais. Então, é muito mais eficiente começar educando as emoções, para que elas gostem daquilo que é bom. E o que é bom? Coisa objetiva, né? Aquilo que torna a nossa vida melhor, que são as virtudes. As virtudes são objetivamente boas. Se eu sou disciplinado, as coisas acontecem conforme tem que acontecer. Se eu tenho temperança, eu não vou ficar comendo feito um descontrolado e não vou arruinar a minha saúde. Se eu tenho compromisso, eu não vou falhar com os meus amigos, eu não vou acabar com o meu casamento, né? Se eu tenho uma boa compreensão do outro, eu não vou ser um idiota, não vou falar algo que fira os seus sentimentos, que fira a sua individualidade, o seu espaço interior. E por aí vai. As virtudes são tudo aquilo que torna a vida do homem boa e desejável. Não sei se Aristóteles disse isso, mas provavelmente ele deve ter falado de alguma outra forma. Então, para a nossa vida ser uma vida boa, uma vida feliz, uma vida em que a gente pense, poxa, eu queria ter essa vida, eu preciso desenvolver uma virtude. Várias virtudes, na verdade. E é porque as virtudes nos levam até os valores que elas espelham. Que são os valores que são eternos, que Platão vai falar do bom, do belo e do justo. Ou do bom, do belo e do verdadeiro. Tá? Ok? Então, conte a sua própria história. Se ainda não sabe, aprenda a contar a sua própria história, né? E isso não é tão simples, mas comece contando aquilo que você passou. No momento em que você estiver contando aquilo que você passou, você vai perceber que uma série de imagens de monstros, de minotauros aparecem na sua imaginação para poder te fazer
desistir da sua tarefa. Se isso é assim, persevere, vale a pena. É isso. Até mais.